Você está ligado no Conexão BH, aqui no canal Noticioso. O convidado de hoje é um grande amigo. Antes de falar do que ele faz, nós vamos ler um pouquinho do currículo dele aqui. Preste atenção. Depois que a gente terminar, nós vamos apresentá-los e você vai ver quem é essa pessoa especial que está comigo aqui hoje no Conexão BH. Ele é professor adjunto e coordenador da disciplina de Oncologia da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas da UFMG. Diretor clínico da Personal Oncologia de Precisão e Personalizada do Laboratório Personal de Genética de Precisão. Especialista em Oncologia, Hematologia, pelo Fox Chase Cancer Center dos Estados Unidos, mestre em ginecologia pela Unifesp, doutor em gastroenterologia e pós-doutor em genética pela UFMG. Tem cerca de 180 artigos publicados, 80 deles em revistas internacionais. 3 livros editados, pesquisador principal de dezenas de estudos clínicos que testam novas drogas no tratamento do câncer, especialmente drogas alvo-moleculares e imunoterapia. Tem se dedicado nos últimos 10 anos à oncologia de precisão, oncogenética e oncogenômica e é pioneiro no Brasil na terapêutica do câncer e também em painéis genéticos para detecção de predisposição hereditária ao câncer. Esse nosso convidado, ele tem uma clínica aqui em Belo Horizonte, viu? Chama-se Clínica Personal de Oncologia de Precisão. Fica ali na rua Padre Rolim, 120, no bairro Santa Efigênia. E ele é o médico oncologista André Murat. Semana passada eu falei que ia trazer aqui no programa uma pessoa diferente. André, além de ser um craque na área dele, da medicina, ele também é um cidadão diferente e nós vamos ver nessa entrevista. Bem-vindo, André. Muito obrigado, Zé. É um prazer estar aqui, né? Principalmente na presença aqui desse jornalista tão ilustre e tão amigo. Isso é bondade sua, você é amigo. André, eu tinha falado para o nosso telespectador que ia trazer aqui uma pessoa diferente, um médico, né, com esse currículo aqui que realmente a gente até precisa de ler, né, porque não tem jeito de decorar isso tudo aqui, mas você também é um cidadão diferenciado. Né? Você usa as suas redes sociais para debater a política, para exercer sua cidadania, especialmente em Belo Horizonte, porque eu sei que você, embora seja de Lavras, é um cidadão apaixonado por Belo Horizonte, né? Então eu queria começar um pouquinho, que você falasse um pouquinho da sua história, como é que você veio de Lavras para Belo Horizonte fazer medicina e acabou ficando por aqui, morou fora, enfim, e hoje é um médico que salva vidas nessa área tão melindrosa, numa área tão delicada que é a oncologia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez, é um prazer, uma honra estar aqui com o meu grande amigo Zé Aparecido, profissional, jornalista fantástico também, extremamente dedicado às causas, atualmente, né, principalmente mais ligadas à mobilidade urbana, que é uma situação que incomoda todos nós dependemos de transporte, né, de qualidade. E dizer o seguinte, Zé, eu sou um menino do interior, né, estudei em Lavras, tenho muito orgulho disso, eu estudei no Instituto Gama, que é um colégio presbiteriano, que foi trazido pelo Dr. Samuel Gama, desde lá do final do século XIX, dos Estados Unidos para cá. É uma instituição fantástica, né? E eu sei que praticamente a minha geração toda que saiu do Instituto Gama foi muito bem sucedida nos vestibulares, todo mundo passou, e realmente é uma escola que não só formou estudantes, mas formou cidadãos. Né? Você fez medicina aqui na UFMG. Né? Eu vim para cá com 16 para 17 anos, fiz o terceiro, naquela época chamava terceiro científico, né? Isso, no Colégio Pitágoras, que eu orgulho muito também, e logo passei no vestibular da UFMG, fiz medicina, depois fui residente do Hospital das Clínicas, hoje meu filho, o Lucas, é residente lá também, de clínica médica, e eu fiz residência em hematologia. E aí, nesse meio do caminho, eu fiz uma prova, um concurso para um hospital chamado Fox Chase,
que pertence à Universidade da Temple, na Filadélfia, que é o berço da civilização e da independência norte-americana, né? E passei nessa prova e aí me mudei para os Estados Unidos e lá eu fiz a minha especialização em hematologia e oncologia. E logo quando eu voltei, o Dr. Caetano Cansado, que era o chefe da cadeira de oncologia do Hospital das Clínicas, ele se aposentou. E aí eu fiz concurso para professor, passei, e desde então, isso eu estou falando no final da década de 80, né? Até hoje a gente desenvolveu um trabalho dentro do hospital, nós criamos a disciplina de oncologia, que não existia na Faculdade de Medicina, reestruturamos todo o serviço de oncologia, passamos a fazer bastante pesquisa dentro da estrutura da oncologia e formamos residentes que hoje, inclusive, ocupam cargos estratégicos e que me ajudam praticamente, me substituem atualmente. Eu tenho ficado um pouco mais afastado, mas hoje o serviço tem vida própria. E através desse serviço, hoje a gente praticamente é uma das principais referências no tratamento de câncer de pacientes SUS, não só de Belo Horizonte, mas do estado. Inclusive, a gente recebe muitos pacientes de fora. Você tem uma área específica, parece que é o gastro, né? A oncologia ligada ao gastro. Eu passei por algumas etapas, né? Eu sou sempre um inconformado, eu sempre quero estudar o que me traz mais desafio. Então, na realidade, eu fiz oncologia geral, me dediquei inicialmente a doenças do sangue, leucemias, linfomas, etc. Depois eu comecei a me dedicar mais à área de ginecologia, principalmente câncer de colo de útero, que é muito frequente no nosso meio, né? Por incrível que pareça, uma doença, Zé, que já era para estar erradicada com a vacina do HPV, né? E no Brasil ainda se mata muito, as mulheres, inclusive mulheres jovens. E eu fiz minha tese de mestrado desenvolvendo um tipo de tratamento específico para câncer de colo de útero. Aí depois, no meu doutorado, eu me dediquei ao câncer gástrico. E aí, então, eu me especializei mais na área de tumores gastrointestinais. Mas como eu fico em eterna busca, né? E na época que eu fiz oncologia, a genética era praticamente desconhecida para o oncologista. E ninguém sabia nada. E com o passar dos anos, a genética passou a ter uma situação estratégica, não só no tratamento, mas no diagnóstico, na prevenção. Mais ou menos 15, 17% dos cânceres são herdados. A gente nasce com a predisposição e isso está dentro do nosso DNA. Então hoje a gente consegue detectar isso. Quem tem essa predisposição? Sim, e através dessa detecção a gente consegue fazer um trabalho preventivo. Então o caso da Angelina Jolie ficou famoso, porque ela removeu preventivamente as mamas e os ovários. Ela tem uma mutação num gene chamado BRCA. Que quando a pessoa nasce com essa mutação, ela tem 90%, 95% de chance de desenvolver câncer de mama ovário. E os planos de saúde, André, cobrem isso aí? O SUS tem? Isso é possível chegar na população mais pobre? Então, os convênios têm pagado alguns exames básicos. Agora, o SUS, não. Esse é um problema. O único estado em que essa lei foi aprovada, é uma lei estadual, é o estado do Rio de Janeiro. Inclusive, ela é codinominada de Lei Angelina Jolie. No estado do Rio, teoricamente, os genes principais que dão essa síndrome, eles devem ser pagos pelo sistema público, mas essa é uma lei estadual. Então, é até bom, o seu programa é bastante ouvido por deputados, por senadores, pessoal da política. É interessante, por exemplo, que um deputado assuma essa causa. É uma boa causa. É uma ótima causa. Que se faça uma lei federal, né, obrigando o SUS nos casos. É óbvio que tem que ter especialistas, a gente chama de oncogenéticas ou oncogeneticistas. Nós criamos recentemente no Hospital das Clínicas um ambulatório disso. Então, se há a chance de você ter essa mutação, que o SUS pague, não são exames caros. O SUS paga exames muito mais complexos. Isso vai ser uma revolução. Porque aí a gente vai tratar essas pessoas até antes do câncer aparecer com atitudes preventivas. Então, isso fica mais barato, né, André? Muito mais tratar barato. Depois que o câncer aparece. Muito mais barato. Você vai tratar uma vez só, né? Ou então, às vezes eu conheço, por exemplo, mulheres que fazem mamografia todo ano e vão morrer de câncer de intestino. Ou então, pessoas que fazem colonoscopia todo ano e vão morrer de câncer de estômago. Isso, uma coisa que eu aprendi na medicina, Zé, é que você não pode fazer tudo igual para todo mundo. Então, existe, né, o modismo do coletivismo. Né? Isso, inclusive, está arraigado na política também. Nós vamos falar de política daqui a pouquinho, hein? E o André, ele tem posições muito firmes e não é de hoje, não. Não é de agora, não. Esse coletivismo, ele é perigoso, principalmente em medicina. Então, aquela história, todo mundo tem que fazer uma mamografia a partir de idade
de tanto em tanto tempo. Todo mundo tem que fazer colonoscopia. Depende. Tem gente que não precisa fazer, tem gente que precisa fazer, tem gente que tem que começar mais cedo, mais tarde. Então, essas questões, elas são personalizadas. Então, a oncologia... A sua clínica trabalha exatamente nessa... Exatamente. É igual um alfaiate. Você não pode querer que o seu paletó sirva em mim, a sua calça sirva em mim. Então, o alfaiate faz aquele trabalho individual. A medicina é assim. Então, a medicina de precisão, a medicina personalizada, ela está revolucionando. Você não pode fazer a mesma coisa para todo mundo. Exato. Né? E não falo só em oncologia, não. Isso é válido para cardiologia, para nutrição, para tudo. É isso. Então, a ideia é essa. Então, se algum deputado quiser abraçar essa causa, esse projeto não precisa reinventar a roda. Esse projeto só foi feito no estado do Rio de Janeiro, foi aprovado pela Assembleia Local. Certo. E isso vai beneficiar milhares de mulheres. No Brasil, milhões. Né? É isso aí. O André, nosso programa, você sabe, ele tem foco na mobilidade urbana e eu te convidei aqui para você falar também dos impactos da imobilidade urbana na questão da saúde, em especial do câncer. Né? Evidentemente que uma cidade que não anda, uma cidade que fica parada e combustível fóssil queimando, né, há uma chance maior das pessoas adquirirem doenças em virtude da questão do meio ambiente, ou seja, do que os carros provocam, né, quando não há fluidez. E você, numa conversa nossa, você me falou de um elemento que chama radônio, né, e que tem muito em Belo Horizonte. Né? Ele tem em alguns bairros em percentuais muito maiores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso tem tudo a ver com o nosso programa aqui, que a gente está sempre defendendo, que nós precisamos de uma cidade que tenha mobilidade urbana, que tenha fluidez, para que o carro não fique queimando combustível à toa, parado. Né? Nós temos uma questão de economia e tem uma questão de saúde também. A mobilidade urbana relacionada à sua área da medicina. Perfeito. Então, olha só o raciocínio, Zé. Eu disse para você que as doenças, vamos colocar como exemplo o câncer. A gente tem em torno de 15, 16, 17% dos cânceres são causados por fatores hereditários. Então, não tem como você mudar isso, já nasceu com a genética. Mas você tem como detectar e com medidas preventivas, rastreamento, etc. Mas 80%, 75%, que seja 70% dos casos de câncer, assim como várias outras doenças cardiovasculares, essas doenças são fruto do quê? Do meio ambiente. Então, o nosso meio ambiente hoje é hostil. Então, o que a gente tinha no passado? A gente tinha pessoas que viviam no meio rural, ali não tinha poluição, essas pessoas tinham uma alimentação obrigatoriamente natural, porque não existia processo de industrialização, né? Então, essas pessoas, a incidência de câncer era baixa. Porque as pessoas me perguntam, por que o câncer, hoje em dia a gente vê um monte de gente com câncer? Em parte porque as pessoas estão vivendo mais, mas em parte porque o meio ambiente é hostil. Ele é hostil, começando pela má alimentação. Hoje a gente come muita porcaria, alimentos industrializados, embutidos, enlatados, artificialmente conservados. Aquele processo de pegar aquele alimento e enfiar no micro-ondas, o micro-ondas não tem nada a ver com câncer. Mas o problema é que para manter aquele alimento conservado e para dar sabor para aquele alimento depois que você coloca no micro-ondas, principalmente uma gordura chamada trans, que é uma gordura vegetal, poliinsaturada. Aquilo ali é altamente cancerígeno. Fora os carnes de sol, os bacon, as linguiças, né? E por aí vai. Embutidos. Então, e por outro lado, a gente se alimenta muito pouco de produtos naturais, in natura, verdura, fruta, grão, né? E as nossas frutas também. Outro dia eu mordi uma maçã, veio um gosto de BHC na maçã que eu falei, não tem cabimento. Pois é, esse é um outro problema. E a gente come muita carne vermelha, muita carne gordurosa e pouco peixe, né? Que é, por outro lado, uma carne saudável que até ajuda a combater o câncer. Então a gente tem uma má alimentação, a gente está cada vez mais obeso, mais sedentário, né? E, por último, vem a questão da poluição ambiental. Então, o que nós temos? Nós temos um ambiente altamente poluído. Então, os carros, os ônibus, né, os táxis, os Ubers, etc., o tempo todo, como você disse, o trânsito parado e soltando aquela fuligem. Aquela fuligem ela é proveniente de quê? De combustão de combustível fóssil.
principalmente gasolina, óleo diesel, né? E aí o que acontece? Existem centenas de poluentes que ganham o nosso pulmão, nosso trato aéreo digestivo, mas principalmente um que chama dióxido de carbono. Esse é mortal. Essa substância é altamente cancerígena e cada vez mais a gente recebe aquilo em quantidade maior. A gente estava indo para um caminho bom, que era o álcool. O álcool ele gera uma quantidade muito menor de dióxido de nitrogênio. O que aconteceu com a questão do pré-sal, com a opção até política para retornar a questão do petróleo, que era um combustível que, na nossa concepção, ele ia entrar em exaustão em poucos anos, isso foi recuperado. Então, carro elétrico, né? Álcool, tudo isso regrediu. A gente tem no máximo aí alguns poucos carros híbridos, mas não carros elétricos completamente, e o combustível cada vez pior e o trânsito cada vez pior. Isso faz com que a gente inale cada vez mais essa substância. Então, qual que é o resultado disso? Por exemplo, vou te dar um exemplo: câncer de pulmão. A primeira causa de câncer de pulmão é cigarro. Né? 85% dos casos de câncer de pulmão estão ligados ao cigarro. Mas você vira e fala, puxa vida, mas eu conheço uma série de pessoas que tiveram câncer de pulmão e não fumam. E aí vem, então, a segunda causa e a terceira causa. Que você vai contar. A quarta causa. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma paradinha para uma água, porque o estúdio aqui é quente pra caramba. Nós vamos fazer uma paradinha, mas você não sai daí não, nós já voltamos, viu? Não falei que ia ser rápido? Pois é, se você está gostando, inscreva-se no canal Conexão BH, no canal noticioso. Olha, nós terminamos o último bloco conversando com o André sobre as consequências da poluição gerada pelos automóveis. Não é isso, André? É isso. Então, eu estava exemplificando, eu coloquei como exemplo câncer de pulmão, que é o tumor que mais mata no mundo. A gente tem cerca de 1.300.000 pessoas que morrem todos os anos no mundo por causa de câncer de pulmão. Então, a primeira causa, todo mundo sabe, é o tabagismo, né? Agora, a segunda, eu vou propositalmente, não vou citar a terceira, que é o fumante passivo. É aquele fumante que ele não fuma, mas ele recebe fumaça dos outros. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não deixar ninguém fumar perto da gente, nem admitir que se fuma em recinto fechado. Aliás, o Brasil foi pioneiro na lei, né, anti-fumo. E o quarto é poluição ambiental, que nós falamos bastante, a questão da mobilidade, ou da imobilidade, da poluição dos combustíveis fósseis, etc. E qual que é o segundo lugar? As pessoas se espantam quando eu falo. É um gás chamado radônio. O que é esse gás radônio? O radônio é um subproduto do urânio. O urânio ele decai para dois subprodutos, o tório e o radônio. O radônio é um gás, ele é um gás que gera radioatividade, ele gera partículas alfa. E ele está no solo. Em alguns lugares tem mais, outros lugares tem menos. Belo Horizonte, por exemplo, a gente está assentado numa mina de urânio. Assim como Poços de Caldas. Não sei se você sabe, mas Poços de Caldas foi a primeira mina de urânio explorada no Brasil, né? E aqui a gente está em cima de outra, né? Nos Estados Unidos nós temos estados que têm muito urânio radônio, tem estados que têm pouco, né? E qual que é o problema desse urânio? A gente não cheira, ele é insípido, ele é inodoro, ele é invisível, a gente não percebe, ele está sendo constantemente exalado do solo. Se você está no ambiente aberto, não tem problema nenhum, né? O problema é quando você está em ambiente fechado. E ele acaba, esse gás, ele sai da onde? Das frestas, daquelas madeiras que o rejunte está corrompido. Então, em casa é mais quem tem casa mais próximo. São geralmente até o terceiro andar. Quem mora muito alto não tem problema, porque até lá o gás já se dissipou. O problema é quem mora, por exemplo, no térreo, ou quem mora no subsolo, por exemplo. E principalmente quando há uma solução de continuidade do solo ou do subsolo com o ambiente. Por exemplo, essas caixinhas de eletricidade sem a tampa, por exemplo. Esse é um exemplo. E o que acontece? Hoje em dia, cada dia a gente fica mais fechado. Por quê? Porque a gente tranca tudo, fecha a janela e liga o ar-condicionado. Aquilo é uma fonte de radônio. Nossa. E como é que a situação chegou no ponto que chegou? A Organização Mundial de Saúde, ela atesta o seguinte: mais ou menos 15% a 17% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo radônio. Nossa Senhora. Para você ter uma noção da gravidade do caso, nos Estados Unidos, os estados em que esse problema é
preocupante, você não consegue transferir uma casa sem dosar, quantificar o radônio. E você tem que quantificar sempre. Por quê? Porque esses níveis são O André, você alterados. tem aí a relação de locais em Belo Horizonte que isso tem incidência de radônio? Tem sim. Então, esse problema é grave e a gente não ouve falar dele. Ninguém nem fala dele. Nem fala dele, inclusive o poder público. Né? Deveria, né? Então, Eu olha acho que só, eles nem sabem que isso existe, né? Não sei. O que eu sei é o seguinte. Aqui em Belo Horizonte, olha que interessante, houve uma tese de doutorado há alguns anos atrás, eu não vou te falar a data exatamente, na Escola de Engenharia. Foi uma tese assistida pelo pessoal do CNEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Uma moça, uma doutora brilhante, Thalita Santos, eu me lembro o nome dela. Eu li a tese dela umas 500 vezes, porque a tese dela é brilhante. O que ela fez? Ela mediu radônio nessas em várias localidades. partes da cidade. E para você ter uma base, eu sei que isso é muito chato, mas esses números, esses nomes, mas assim, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca um nível máximo tolerado, permitido de radônio de 150 becqueréis por milímetro cúbico. Então, guarda esse nome, 150. Ela achou em 15% dos locais pesquisados um nível muito acima. E as pessoas não estão nem sabendo. Então, eu vou citar porque isso é importante. Aonde ela achou níveis muito elevados. Prestem atenção. Vou te dar um dos nomes aqui. Isso aqui está na tese dela. Engenheiro Nogueira. Jardim América. Engenheiro Nogueira é ali, gente, perto da Catalão, ali da UFMG, aquela região ali onde fica a garagem da Gontijo, por ali. Jardim América. Jardim América todo mundo conhece. Nova Suíça. Olha. Ouro Preto, bairro Ouro Preto. Ouro Preto. Bairro Castelo. Castelo é aqui pertinho. E centro, eu morei no centro, muitos anos, e eu não sabia disso. Eu morei ali atrás da igreja de São José. Então, esses locais, eles têm um nível de radônio proibitivamente elevados. Então, qual é a sugestão para quem mora nesses locais e não quer ser contaminado pelo radônio? Eu acho o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, o poder público, ele deveria prestar atenção nisso aqui e fazer mensurações periódicas. Eu não sei se isso é feito. Se é feito, não é. Se é feito, não é divulgado. Não é divulgado. Né? Não é publicizado. Então tem que haver um controle, né, e um rastreamento periódico, porque, como eu disse, esses níveis oscilam. Nos Estados Unidos, hoje, o que eles fizeram? Nos locais que tem nível de radônio bastante elevado, eles criaram, eu não vou saber te explicar porque eu não sou engenheiro, mas eles modificaram a forma de fazer a fundação das casas, de forma que eles colocam isolamento. Eu não me pergunto o que é, eu não sou engenheiro, eu não sei. Mas eu li que eles estão resolvendo... O radônio não escapa. Então. Não escapa. Bom, mas nós não temos isso aqui. Então, o que eu sugiro? Se você mora a partir do quarto andar, você não tem que se preocupar. Agora, quem mora no térreo, principalmente, prestar muita atenção. Gente, ventilação é importante. Ventilação é Eu sempre sei muito que é importante. calor, tem que ligar o ar-condicionado, mas desliga de vez em quando e abre a janela. Abre as janelas, abre a casa. Esse gás, ele escapole muito fácil. Tanto é que o pessoal que mora lá tem aquele problema lá daquela praia lá do Espírito Santo, Guarapari. Guarapari. Não tem problema nenhum, por quê? Porque é aberto, né? O ar leva. Segunda medida importante, a fresta, quem tem tábua corrida tem que rejuntar sempre. Outra coisa, aquela caixinha, aquela tampinha lá, tem que estar tudo tampadinho. Não pode ter comunicação do subsolo com o meio ambiente. Então preste atenção aí, você que mora nesses bairros. Vamos repetir os bairros aí, porque isso aqui é um alerta importantíssimo que eu acho que eu nunca ouvi isso na imprensa mineira. Engenho Nogueira, Jardim América, Nova Suíça, Ouro Preto, Castelo e Centro. É isso aí. Olha, André, eu estou surpreso porque realmente é algo novo. Vamos ver se as autoridades tomarem conhecimento disso e venham a público dizer o que é feito, né? Se a Secretaria de Saúde... Se é a Secretaria de Saúde que tem que cuidar disso, ou Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária, enfim, Defesa Civil, não sabemos o que. Bom, mas vamos falar um pouquinho do André Murat cidadão. Um André que tem posições firmes, ideológicas firmes, né? E não é de hoje. Eu sei que o André Murat é de direita, ele não esconde isso, e ao contrário, né, tem satisfação em dizer, porque ele tem teses firmes de que nós precisamos de uma economia livre, né, de um país que pense
na geração de empregos, e para isso nós não podemos ficar presos nessa coletivização generalizada que virou aí o país, e eu concordo em gênero, número e grau. André, você, há muitos anos atrás, você declarou no Facebook que apoiava Bolsonaro. Continua apoiando Bolsonaro. Cada vez mais. Eu acho que a ideia é simples. A gente tem que investir, prestigiar, privilegiar o Estado ou o cidadão? É o cidadão, não é o Estado. Então, o Estado é um meio para que o cidadão tenha os bens que ele precisa, principalmente aqueles que são desassistidos. Eu tô lá na ponta, Zé, eu vejo no dia a dia. Você vê a vida como ela é, né? O que acontece? O dinheiro não chega na ponta. Já atendeu muito no João 23? Atendi lá no Hospital das Clínicas o tempo todo. Eu ainda atendo toda quarta-feira e sexta-feira, eu estou lá nos ambulatórios. E eu vejo que cada vez piora mais. O que acontece? Dinheiro tem. O Brasil é extremamente produtivo, é um povo trabalhador, é um povo dinâmico, a gente não tem desastre natural, quer dizer, é um país que, por convicção, ele deveria ser um país próspero. E eu acho que a gente produz muito, só que o que acontece? O dinheiro não chega na ponta, ele para no meio. Aí com má gestão, com burocracia, com corrupção, que é o que a gente assistiu, e essa ideia de ter que botar o Estado entre o dinheiro, entre a produção e o cidadão. Acho que isso é que está errado. Então, aí a ideia eu acho que as ideias do liberalismo comum, elas vão totalmente de encontro ao que eu penso. Então, o Estado ele tem que ser enxuto e ele tem que trabalhar para as áreas, né, que ele é requisitado. Saúde, educação, segurança, transporte público. De boa qualidade. De boa qualidade e justiça. Fora isso, eu acho que o Estado ele, em geral, ele é um mau gestor. Ele acaba entrando num processo de patrimonialismo, de coletivismo, que você falou, né? E acaba que as pessoas, muitas vezes, elas são colocadas em postos, não pela competência, mas por questões políticas. Por questões políticas, partidárias. Partidárias. Né? Então, é uma situação complicada. Então, eu acho que a ideia do liberalismo... Eu, por exemplo, sou fã do Paulo Guedes. Eu acho que o Paulo Guedes, se ele conseguir implementar todo o projeto que ele tem, o Brasil vai avançar nos próximos anos. Seria essa a próxima pergunta, você já adiantou. Você está confiante no Bolsonaro? Você acha que você lá na pele do Bolsonaro e do Paulo Guedes, por onde você começaria? Nós vivemos um regime presidencialista, não é parlamentarista. Então, nós precisamos muito do legislativo. Então, ninguém tem dúvida que se tem que fazer uma reforma da Previdência. E se essa reforma for feita de forma correta, o Paulo Guedes falou, nós vamos crescer 4, 5% ao ano nos próximos 10 anos. Aí o Brasil vai sair do marasmo e da dificuldade que se encontra. Para isso, a gente precisa de quê? De legislativo. E eu acho que nós, enquanto pessoas, nós lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, onde for, a gente tem que pressionar os nossos parlamentares. Podemos passar o Facebook do André? Facebook dele tem uma legião de seguidores e ele não tem papo na língua, não. Ele fala, doa quem doer. Né? André, Belo Horizonte, você que embora você seja de Lavras, você já é um cidadão belo-horizontino há muitos anos, e eu sei que você tem aí suas críticas em relação ao que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento difícil, a cidade praticamente parou na economia, está estagnada. Né? Nós falamos de mobilidade urbana, nós temos aí um passivo de 40 anos, né, sem obras. E não é só por falta de dinheiro, como você disse. Nós temos aí paradigmas que precisam ser quebrados, a turma do deixa disso, não faz, não pode, vamos perguntar aos companheiros se pode, se não pode. E enquanto isso o tempo está passando e a situação da cidade está piorando. O governo Calil tem acertado mais ou está difícil? O que eu vejo como cidadão, eu ando a pé, né? Eu corro ali, eu vejo. Então, uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte, eu acho Belo Horizonte uma cidade descuidada. Parece que as pessoas não andam em Belo Horizonte, as pessoas que são os gestores, né? Os responsáveis pelo... porque você olha mato, você olha buraco. Nós viemos aqui, o estúdio fica aqui no Alípio de Melo e nós viemos pela Pedro II, Elevado, Castelo Branco, tá? E o André veio me mostrando, olha ali, olha se pode aquilo ali. Você que morou nos Estados Unidos, morou na Europa, a gente que viaja um pouquinho, a gente chega aqui, a gente fica triste quando vê. Coisa pública, né? Eu te dou um exemplo simples. As nossas calçadas, aquela pedra portuguesa. Me fala onde tem uma calçada que as pedras portuguesas estejam todas completas. Aquilo vira
uma arma. Eu trabalhei no João 23, eu me lembro da quantidade de velhinhos que a gente recebia com fratura de tornozelo, por causa daqueles buracos ali. E aí você vai andar, tem lixo, aquele negócio de colocar lixo, tem caçamba e mato e pedra e um monte de buraco ali. Nós presenciamos agora há pouco, na vinda aqui para o estúdio, ali no cruzamento do elevado Castelo Branco, Helena Greco, né? Que insistem em manter Helena Greco, prestou nenhum serviço para Belo Horizonte especialmente, eu sou mais o Castelo Branco, tá lá, os guarda-reios estão lá, tem semanas, meses que aqueles guarda-reios estão lá. Alguém bateu lá e acabou ficando, né? Nós viemos conversando sobre isso também. A Gasmig, a Semig, a Copasa abre um buraco no chão, não é isso? E depois vai lá, entrega para uma empreiteira que não tem nenhum compromisso com a cidade e faz uma pataca e fica por isso mesmo. Né? E aí as pessoas falam, não, mas isso a gente vai estar fazendo obra para burguesia, para rico, etc. Mas o pobre anda ali, o pobre circula. Todo mundo circula. Os ônibus circulam. Então, se um ônibus circula numa rua esburacada, ele vai consumir mais pneu, mais suspensão, vai quebrar, vai ficar mais tempo na oficina. Vai ficar mais caro. Vai prejudicar quem? Os pobres. Os usuários. Então, essa questão ideológica, não, a gente só faz obra para pobre, não faz obra para rico. Desde quando só rico que anda nas ruas? Infelizmente, a gente não tem metrô. É um outro erro que eu acho. Erro. Né? Então, escolher o BRT. Que é poluidor, que gera dióxido de nitrogênio, de carbono, etc, etc. Então, eu acho que a cidade está precisando ser bem cuidada. Eu fico perguntando se esses gestores, eles andam nas ruas, a pé, inclusive. Se eles veem, por exemplo, caçambas, buracos. Ah, não, mas o passeio é de responsabilidade do dono da rua, do prédio ou da casa, mas cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização? Quer dizer, ficar no ar-condicionado é muito bom, eu quero ver o fiscal na rua. Eu não vejo nada na rua, eu ando e não vejo ninguém. É isso aí, é o cidadão André Murat falando sobre Belo Horizonte. É uma pena que o nosso horário tem limites, né? Mas eu já deixo um novo convite para você voltar e para a gente continuar falando de saúde e de cidadania. Nós vamos deixar aí o site da clínica do André, né? Eu sei que ele responde, que ele é participativo, né? E eu quero te agradecer por você ter vindo aqui e está convidado sempre. Obrigado, a honra e o prazer são meus e com toda certeza vamos retornar, inclusive nesse assunto, que é muito importante. É isso aí. Olha, se você gostou do programa, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com a sua rede. Na próxima semana, uma novidade aqui no BH Conexão. Um abraço e até mais.